Olá, eu sou a professora Isabel e eu ensino professoras a se tornarem referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Estamos na série de lives Professora de Referência na Alfabetização de Crianças com Deficiência Intelectual e o nosso tema de hoje é Descubra a chave para a inclusão e o sucesso na alfabetização das crianças com deficiência intelectual. Quando eu falo de uma criança com deficiência intelectual, eu me refiro também àquelas crianças que têm uma certa dificuldade na aprendizagem. Crianças com TEA, que vai ter uma dificuldade na aprendizagem, nem todas, né? Tem aquelas que são super, como diz, super inteligentes, mas não é o caso da maioria. A maioria tem dificuldades, por exemplo, em interpretar, compreender o que leu, ou até mesmo ler. Crianças com dislexia, crianças com TDAH que não conseguem se concentrar para se alfabetizar, e assim vai, né? Mas o nosso foco aqui são crianças com deficiência intelectual, porque as crianças, do modo geral, que têm um comprometimento intelectual, elas costumam apresentar dificuldades associadas, por exemplo, à comunicação, falam de um jeito diferente, por exemplo, a criança com paralisia cerebral, uma criança com síndrome de Down por causa da hipotonia muscular, né? Então, ela acaba falando um pouquinho diferente, tendo uma comunicação diferente. Às vezes, essa criança tem uma compreensão também diferente, uma maneira diferente de se expressar e de se comportar. E por causa disso, os demais colegas sentem um desconforto, porque não estão familiarizados com aquele tipo de comportamento, com aquele tipo de fala, né? Imagina uma criança com paralisia cerebral dentro da sala de aula que não consegue falar, que não consegue se locomover. Isso tudo traz para as outras crianças um impacto, né? Um impacto. Só que precisa ser muito bem orientada essa inclusão dessa criança na sala de aula. Por quê? Porque se ela não for muito bem incluída para as outras crianças, o que vai acontecer? As outras crianças podem excluir essa criança do grupo, isolar ela de uma certa forma. E nós, professoras, é, a gente pode estar colaborando com isso, né? Sabe, vou dar um exemplo. Quando você tem um aluno lá de inclusão, TEA, síndrome de Down, TDAH, mas que não te incomoda. Tá lá o dado, não te incomoda. Tá lá com a segunda professora, beleza. Aí você, quando você dá aula, você se refere a todas as crianças, menos a eles. Isso é uma forma da gente colaborar com a exclusão, sabia? Porque ele é teu aluno. Eu sempre supervisionei várias escolas, porque eu era supervisora e orientadora de estágio da pedagogia. Eu trabalhei isso, sei lá, mais de 20 anos. Só 14 eu tinha numa instituição, depois antes eu tinha trabalhado em outras também. Então, o que eu via nessa supervisão de escolas, né, de estágio? Eu chegava lá e perguntava para a professora: "Quantos alunos você tem?" O que vocês acham que elas me diziam? Chuta aí. Pensa aí. Pensa no que você me diria. O que eu mais recebi, 99% das pessoas, elas falavam assim: "Ah, eu tenho 20 crianças mais um TEA. Ah, eu tenho 18 crianças mais uma síndrome de Down. Eu tenho 23 alunos mais um que tem TDAH e TOD. Esse mais um TEA, mais um Down, mais um TDAH. Essas crianças, o mais, elas não faziam parte do 20. Aí eu tenho 20 mais um TEA, quer dizer, na verdade ela tem 21, ela não tem 20. Ela tem 21. Então, quantos alunos você tem? Eu tenho 20, mais um TEA. Então, esse mais um TEA, ou mais um Down, ou mais um TDAH, não faz parte do grupo de alunos dessa professora. Gente, isso está no subconsciente. Ele, através da fala, revela o teu posicionamento.
social, que nesse caso é completamente exclusivo, né? Exclui a criança. Vocês têm que pensar muito bem, vocês têm que se policiar com relação a isso, porque essa criança, essa mais um, né? Ela pertence a esse grupo. Se está no primeiro ano, é a criança do primeiro ano. Se está no segundo ano, é do segundo ano. Se está no nono ano, é do nono ano. Agora, se ela não pertence a esse grupo, né? Subentende-se que, então, se eu tenho 20 crianças no primeiro ano, mais um TEA, então, esses mais 20, eu vou fazer o negócio acontecer. E esse mais um, eu deixo para a segunda professora, se ela souber fazer. E aí, essa criança, ela não tem a chance de ser alfabetizada. Olha, se você acha que eu estou falando besteira, escreve aí para mim, aí nos comentários. Mas porque isso é o que eu vejo. E aqui onde eu moro é Santa Catarina. Aqui, inclusive, nós temos a Fundação Catarinense de Educação Especial. Nós temos uma instituição, é como se fosse uma baita universidade, entendeu? E as pessoas falam dessa forma. Eu tenho 20 mais um, tenho 20 mais um, então esse mais um não pertence aos 20. Ela não diz, olha, eu tenho 21 e uma das crianças tem TEA. Ela não fala isso. Ela fala, eu tenho 20 e mais um TEA, mais um síndrome de Down, mais um com paralisia cerebral. Então, eu proponho para você, a partir de hoje, para a gente mudar essa situação. Não vamos mais. Na hora que alguém perguntar para você quantos alunos você tem, você inclui todos. Olha, tem 25. Desses 25, 5 tem laudo. E varia. TEA, tararara, mas assume que você tem 25 alunos. Não é 20 alunos e mais 5 com laudo. Entende? Eu quero até agora comentar com vocês aqui, que vocês já estão chegando, né? E vendo essa minha fala, às vezes até se familiarizando. Duas coisas que são importantes eu falar agora antes de eu continuar. Primeiro, se você chegou até aqui pela primeira vez, curta o meu canal no YouTube, comente as nossas postagens no Facebook, também aqui no Instagram, isso é muito importante. Dê like para quem está gostando desse encontro, certo? Agora, nós vamos falar aqui de duas coisas muito importantes que não estão acontecendo com as nossas crianças com deficiência intelectual ou com algum comprometimento intelectual. A inclusão e a alfabetização. A inclusão não é estar junto. Quem pensa que estar incluído é só estar no nome, na lista de frequência e estar dentro de uma sala, isso não é inclusão. Não é. Incluir não é você dar acesso e deixar essa criança permanecer na escola quanto tempo ela quiser. Você tem que dar para essa criança, para ser a verdadeira inclusão, o sucesso. E o que é o sucesso dessa criança? É ela aprender a ler. Aí o que acontece? A nossa criança vai para lá só para se socializar, mas nem socializar se faz isso. Porque ela não interage com os outros. Ela não interage com a professora. Entendeu? Ela tem uma professora específica para ela. Olha, você pode contribuir com a inclusão da criança com deficiência intelectual na sala de aula. Porque se você trabalhar o sentimento de competência dessa criança, se você alfabetizar essa criança, ela não vai se sentir diferente dos outros. Sabe por quê que a nossa criança com deficiência intelectual ela é tão excluída? Porque ela não sabe ler. Porque se ela soubesse ler, nada ia mais importar. Então, onde é que a gente tem que botar nossa energia? Em alfabetizar essas crianças. Porque daí, sabendo ler, vai. Agora,
sem saber ler, e não foi feito nenhum esforço para isso, aí não é inclusão, né, gente? Então, assim, ó, vamos imaginar uma criança com síndrome de Down. Tá ali no rostinho dela, né? A gente vê que ela é síndrome de Down. Beleza, tá aí. Mas, se ela souber ler, ter a síndrome de Down não vai fazer diferença alguma e não vai ser um obstáculo para ela. Então, lá dentro da escola, muitas vezes não é a aparência que manda, é o teu desempenho. É isso, é o teu desempenho. Aí você tem uma aparência diferente e ainda não sabe ler, aí o povo te exclui. A professora te exclui, a as crianças da sala de aula te excluem. Quer um filme legal para ensinar uma boa lição do que é inclusão para você? É o filme, eh, que é sobre dislexia, As Estrelas, Como as Estrelas no Céu. Acho que esse é o nome do filme, alguém me faz lembrar aí do nome do filme? Como as Estrelas no Céu. E é um filme indiano que fala a história do menino com dislexia, né, e com dificuldade também na matemática. E é muito, tem uma cena muito interessante que tem um outro menino que tem um comprometimento físico, então esse interage com ele, que não aprendeu a ler ainda, enquanto mas nenhum outro interage com ele. É assim que funciona. Então nós temos que mudar essa situação. Estar na escola, gente, não é só conteúdo. Olha, em 2017 teve a aprovação da BNCC. Pega as competências da BNCC, as 10 competências da BNCC, e uma delas é para você aprender a conviver com as diferenças, respeitar as diferenças. Então tá aí, a inclusão passa por isso. Agora, como é que na prática nós podemos melhorar o convívio entre as crianças e potencializar, né, a alfabetização dessa criança com deficiência intelectual? Tem um tipo de mediação que a gente faz, que eu vou ensinar hoje para vocês, dar uma ideia, né, e mostrar para vocês como é que funciona, que ela é feita em grupo. Por quê? Porque é para trabalhar o sentimento de pertencimento. Cada uma de vocês querem se sentir pertencente a alguém ou a algum lugar. "Ah, eu sou daquela escola. Ah, eu sou daquele grupo religioso. Ah, essa é a minha família. Esse aqui é o meu marido. Esse aqui é o meu filho." Quer dizer, você necessita, enquanto ser humano, pertencer a algum grupo, porque isso faz parte da nossa saúde mental. Então, o sentimento de pertencimento é a solução para você não deixar mais as outras crianças discriminarem, excluírem e fazerem bullying com as crianças com deficiência intelectual. Mas o que é a mediação do sentimento de pertencimento? As interações, elas são qualificadas para trabalhar a questão emocional de todas as crianças. Não é só daquela que tem deficiência. Então, há um engajamento de todas as crianças da sala para conviverem com a criança com deficiência intelectual, e essa criança com deficiência intelectual reconhecer, se reconhecer, aceitar que tem autismo, aceitar que tem síndrome de Down, aceitar que tem paralisia cerebral e ser reconhecida como pertencente ao grupo de colegas. A criança ela precisa experimentar esse sentimento de pertence a. Ela pode ter convívios amigáveis com seus pares, com seus amiguinhos, né? Ela tem que ser aceita nesse grupo, ela tem que ser acolhida no grupo.
O grupo tem que desenvolver a tolerância, que muitas vezes é necessário. Então, o sentimento de pertencimento ou o pertencimento é um fator gerador e que estimula e potencializa a alfabetização. Por quê? Porque para a gente se alfabetizar, a gente tem que se relacionar com as outras pessoas. E esse relacionamento tem que ser um relacionamento emocional positivo. Eu não posso errar o som de uma letra e todos os meus amiguinhos começarem a rir de mim. Porque eu estava levantando uma hipótese e foi uma hipótese errada. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não tenho uma deficiência intelectual. Eu não tenho. Mas eu lembro como hoje, tá? Eu estava no 3º ano e eu sempre fui um pouco ruinzinha, assim, na língua portuguesa, né? Eu era melhor em matemática, ciências. E aí eu perguntei, eu lembro que era um dia antes do 7 de setembro e a gente estava fazendo uma bandeira. Eu sempre pintei muito bem, desenhei muito bem. Aí eu comecei a pintar minha bandeira, pintei bem forte. Quando todo mundo pintava fraquinho, eu pintei bem forte, linda, parecia uma pintura verdadeira. Aí na hora de escrever ali, ordem e progresso, eu escrevi ordem e progresso. Aí eu perguntei para minha professora do 3º ano, porque eu não queria errar. Minha bandeira estava linda. Progresso é com 2 S ou C cedilha? E a professora não me respondeu e toda a turma riu de mim. E a minha bandeira ficou incompleta, porque eu não queria errar. Só quando eu cheguei em casa que eu corrigi, assim, completei a minha bandeira. Se eu sou uma pessoa que não tinha comprometimento nenhum e sofri bullying, porque isso é bullying, na sala de aula e a professora não fez nada, imagine uma criança que tem um comprometimento, né? Uma anomalia cromossômica que dá uma deformidade de rosto, de corpo. Imagina o que essas crianças não passam se elas não recebem de você uma orientação adequada e se essas crianças não têm a consciência que elas não podem mais fazer isso. Beleza? Então assim, ó, saber mediar o sentimento de pertencimento é uma oportunidade única para promover a inclusão e a alfabetização das crianças com deficiência intelectual. Por que eu friso na alfabetização? Porque você pode, todo dia, um amiguinho ficar do lado daquele colega. Um amiguinho que sabe um pouco mais, e já dominou os sons, ficar do lado daquele que está aprendendo ainda. E aí você diz, ó, não fala para ele o nome da letra. Não diz o que ele tem que escrever, só diz para ele o som. Se ele te perguntar, você diga o som. As crianças, elas ficam mais prestativas, elas ajudam, entendeu? Mas para isso, elas têm que conhecer. Sabe, quando a gente não conhece, a gente discrimina. Isso é algo que o ser humano aprendeu. Aquilo que é estranho, aquilo que é diferente, aquilo que não pertence ao meu grupo, eu discrimino, eu excluo e, consequentemente, faço bullying. A nossa sociedade ela foi criada desse jeito, né? Agora, quando você aprende a mediar o sentimento de pertencimento, as questões relacionadas ao convívio são superadas gradativamente. E o sentimento de ansiedade, medo, timidez, né? São amenizados. Quando a mediadora se propõe a mediar o sentimento de pertencimento, a gente começa a ampliar, né, os relacionamentos dentro da sala de aula, evitando bullying, evitando posicionamentos excludentes, vitimação, porque também acontece. Agora, qual é a melhor maneira de se trabalhar o sentimento de pertencimento? Fazendo mediação. Porque a mediação do sentimento de pertencimento não é uma palestra que você vai dar, que entra por um ouvido e sai por outro.
Não é uma palestra de bullying que você vai assistir, entra por um ouvido e sai por outro, porque não, a ação continua a mesma. Não é isso. Não é isso que vai mudar e transformar aquele grupo. Entendeu? É você fazer a mediação para fazer as crianças pensarem sobre as coisas. Eu vou dar um exemplo bem legal aqui para vocês hoje. E assim, ó, o sentimento de pertencimento, quando você faz a mediação, você encoraja as crianças num trabalho cooperativo. Você oferece a oportunidade dessa criança com deficiência intelectual falar, ter voz e vez, compartilhar no grupo seus sentimentos, seu ponto de vista. E aí na sala, o que acontece na sala? Respostas mais respeitosas, aceitação do limite do colega. Porque hoje os nossos, inclusive os adolescentes, né, eles estão muito intolerantes com relação às diferenças. Nós temos que mudar isso. Ah, não sou psicóloga. Gente, está ali, está acontecendo na sua frente. Não tem assim, ó, neutralidade. Eu fico neutra, não quero me envolver. Não, não existe isso. Quando acontece na sua frente, você aprovou. Se você não abriu a boca, não falou nada, não dá. Né? Eu tenho relatos de alunas minhas que são acompanhantes, elas não são a professora titular, e elas me falam coisas absurdas, entendeu? De a professora passar 6 meses sem nunca dirigir a palavra para aquela criança. Nunca sentou com os colegas, com todos os coleguinhas, para discutir o comprometimento do amigo, o que é ser autista. O que é ser autista? Porque tinha que explicar isso para as outras crianças. O que é ser autista? É viver num mundo isolado, separado? Não, ele vive no mesmo mundo que a gente. Então tem que falar. Contando isso, faz muito tempo, né? Bem tempo mesmo. Acho que 25 anos, mais ou menos, uns 25 anos atrás, eu usei com as minhas crianças do pré sabe do Castelo Rá-Tim-Bum, que é um programa, agora só em TV fechada, acho que aparece, né? Então, o Castelo Rá-Tim-Bum tinha Celeste. A Celeste era uma cobrinha que vivia no tronco de uma árvore, e a Celeste, ela era toda rosa, tinha uns cílios grandes, muito inteligente, só que ela não tinha braço nem perna. E as minhas crianças assistiam muito a Celeste. Eles iam para casa só para ver a Celeste. Aí eu trouxe um cartaz da Celeste e eu fiz com eles. Assim, ó, pô, a Celeste é tão inteligente, mas ela não tem perna, ela não tem braço. E se nós recebêssemos na escola uma criança que não tivesse braço nem perna? Como é que nós íamos fazer? Como é que ela iria escrever? Como é que ela iria para o parque? E eu problematizei isso num projeto, tá? Num projeto de uma criança que nunca existiu. Mas foi uma criança que a gente imaginou a partir da Celeste. Vocês não sabem o quanto de ideias as minhas crianças deram. Todas ideias inclusivas. Não foram ideias de separação, de nada. Nada. Então, é muito importante que você trabalhe o sentimento de pertencimento. Se você não sabe mediar o sentimento de pertencimento, senta com o grupo, discuta com o grupo essa questão de ser diferente, porque, na verdade, não é o aluno TEA que é diferente. Eu sou diferente, você é diferente, o outro é diferente, o outro é diferente. Um é alto, um é magro, outro é baixo, outro é gordinho, o outro tem o olho puxado, o outro tem a boca bem fininha, o outro tem a boca bem grossa, um tem o nariz mais achatado, o outro é mais orelhudo, o outro tem... E assim vai. Somos todos diferentes, então você pode fazer uma discussão sobre as diferenças também. Agora, olha só que legal. Todo mundo conhece esse jogo aqui de vareta, certo? A minha vareta é grandona, né? Mas tem o joguinho de vareta.
Você pode usar o jogo de vareta para conversar com as crianças sobre as diferenças. Mas veja bem que interessante, elas podem brincar? Pode. E depois você faça uma discussão sobre essas cores que elas são diferentes, o valor. Então você já pode começar a perguntar, eles brincaram, eles sabem o valor de cada uma das peças, né? Então aqui, por exemplo, a amarela tem 12 e é a que tem mais e vale menos. A preta só tem uma. Ela só tem uma e vale mais. Beleza? Tem um manualzinho, né, que vem sempre no jogo. Então, você tem uma ordem que é verde, amarela tem mais, depois vem a verde, depois tem a azul, que tem 6, a vermelha tem 4 e a preta tem uma pecinha só. E o amarelo vale 1, o verde vale 2, o azul vale 4, o vermelho vale 6 e o preto vale 10. Então, quanto menos tem, mais valioso. Beleza. Aí, o que você vai perguntar para essa criança? Veja bem, por que será que as peças amarelas têm mais e vale menos? Vamos ver o que os adolescentes, ou do 4º ano, 3º ano, 2º ano, falam. As peças amarelas teriam mais possibilidades de pegar? Teriam mais chances? Então, quanto mais possibilidade temos, mais chance. Você já viu essa situação em algum lugar? Onde nós temos muitos e as chances, e também muitas chances de pegar e de se beneficiar? Alguém pode me dar um exemplo? E quando, num bingo de prêmios, a chance de ser sorteado é maior, você não acha, num bingo? Seria diferente de um jogo de vareta? E pensando aqui na sala de aula, aí é que a gente começa a trabalhar as diferenças. Então, o jogo e essa conversa de quantidade é só um pretexto. Então, você usa o jogo para brincar, depois para discutir quantidade e depois vem o pretexto que a gente quer. Pensando aqui na sala, quem são as crianças que têm mais chance de aprender? Por quê? Elas seriam as peças amarelas? E a preta? Quem poderia ser a preta? Alguns de vocês me disseram que tem pouca chance. Tem pouca chance. Seria uma peça diferente. Lembre-se, de ser diferente pode ser valioso, porque essa peça, ela é única e ela vale mais. E aí você vai continuar fazendo essa discussão até chegar na valorização do teu aluno que é diferente. O teu aluno, ele é único. O aluno da inclusão. Entendeu? Mas não quer dizer que ele tem que valer pouco. Ele pode valer muito. Porque ele consegue ver o mundo de outro jeito. E que a gente não consegue ver muitas vezes. Mas é para deixar essa reflexão para vocês, sabe? Você pode usar qualquer coisa. Você pode usar um joguinho qualquer. Tem uma historinha que se chama Joaninha Diferente. Tem outras que é o Pedro o Cadeirante. E tem várias historinhas sobre inclusão. Você pode trabalhar uma literatura dessa com os teus alunos. Ou vocês podem ver um filme. Tem um filme que eu quero muito que todos vocês assistam. É o filme Os Milagres de Annie Sullivan. Annie Sullivan, uma terapeuta que foi atender em casa uma criança chamada Ellen Keller, que era surda, não verbalizava
e tinha comportamentos agressivos com todos da família. Quando ela sentava na mesa, tudo que tinha ela quebrava. Arrancava o cabelo de quem chegava perto. E o filme mostra tudo que Anne Sullivan fez. Por isso que é Os Milagres de Anne Sullivan. Se Anne Sullivan, se ela tivesse pensado que para ensinar Helen Keller, ela teria que ensinar só usando as letras do alfabeto, a escrita, ou a comunicação verbal, a Helen Keller estava perdida. Porque ela não verbalizava, ela não enxergava, ela não ouvia. Entendeu? E era super agressiva. Tá lá. Vocês têm que assistir. É maravilhoso. Como vocês também têm que assistir um documentário que está lá no YouTube, chama-se As Borboletas de Zargovsky. É, na antiga Rússia, um instituto criado pelo Vygotsky só para atender crianças surdas e cegas e alfabetizá-las. Gente, não tem limite. Sabe onde que tem limite? Na sua cabeça. Por isso que a inclusão não funciona, está na nossa cabeça, a gente tem que tirar isso. Por isso que eu estou aqui quase todo dia mostrando para vocês uma coisa que é real. Enquanto o mundo inteiro está tentando ajudar uma criança com deficiência intelectual, aqui a gente não faz muita coisa por ela. Tem uma organização na Espanha, ONCE, O-N-C-E, ONCE, Organização Nacional dos Cegos da Espanha. Eles atendem todo tipo de criança, com qualquer comprometimento. Assim que nasce, até não querer mais estudar. Tem uns que vão até a faculdade. Eles acompanham. Entendeu? Por isso que eu digo, quando você fica muito essa coisa do laudo, é laudada, é laudada, é laudada, é laudada. E todas as outras crianças escutam, é laudada, é laudada. Ah, ela é laudada, ela é laudada. Essa não tem laudo, tem que ver o laudo. O que é isso, laudo? Deve ser uma doença que se pega, né? Por isso que essa criança aí não fala. Gente, nós temos que mudar o nosso posicionamento. Me incomoda muito pensar que ainda existem práticas negativas e de exclusão que marcam o tempo da criança, marcam negativamente o tempo que essa criança passa na escola. A escola é um lugar para a gente ser feliz. Isso eu falo todo dia para as minhas crianças na escola. Elas chegam gritando, eu digo, calma, te acalma, porque aqui nessa escola é um lugar da gente ser feliz, sabia? Se você não está sendo feliz aqui, a gente tem que ver para arrumar. O que está deixando você assim, nervoso, agitado? Vamos conversar para resolver isso. Porque aqui na escola é um lugar para ser feliz. E as nossas crianças com deficiência intelectual não estão sendo felizes na escola, do jeito que está. São poucas as experiências. Eu dou todo dia graças a Deus pela Cristiane, não sei se ela está aí, minha aluna. Ela e mais algumas professoras da escola resolveram ser minhas alunas. E sabe o que aconteceu, gente? Elas mudaram totalmente o modo de se relacionar com a criança e hoje a escola dela é uma referência em inclusão. Então, a escola é um lugar para ser feliz. Porque somos todos diferentes, né? Agora, se a diferença de alguém te incomoda, então você não pode trabalhar com inclusão. Se a diferença da tua amiga, que é mais gordinha, te incomoda, daquela que é mais magrinha te incomoda, daquela que é mais alta te incomoda, então você não serve para trabalhar com o aluno. Imagina, se uma coisa física te incomoda, imagina você querer trabalhar com uma criança que tem um laudo. Tá? Então, agora, você que está aqui na live comigo, você tem que saber o seguinte, você tem que estar preparada para a inclusão. E o que é isso, preparado para a inclusão? É você saber trabalhar o sentimento de pertencimento. Independente do comprometimento que eu tenho, eu pertenço àquele grupo, eu pertenço àquela professora, eu pertenço àquele ano.
Sou aluna da professora Isabel do 2º ano. Então, eu pertenço a um grupo. E isso é inclusão. Olha, quer ver? Inclusão não é estar junto. Vá no ônibus, todo mundo junto. Pode estar lotado. Aquilo não é inclusão. Porque você não conversa com as pessoas não te conhecem, você não interage, você não tem voz nem vez. Se você começar a falar muito alto, xingar, ele já põe para a rua do ônibus. Então, estar junto não é sinônimo de inclusão. Estar junto sem uma orientação adequada não vai garantir a sua alfabetização. Não vai. E olha que nós já chegamos em junho. E eu tenho certeza que quem está dentro de sala de aula tem várias crianças que ainda não se alfabetizaram. Quando chegar setembro, vai ser um desespero total. Total. Então, a primeira coisa, nós temos que aprender a conviver com as diferenças. E nesse convívio, né, nessa tolerância, nessa aceitação, nesse envolvimento, nessa escola feliz, que não é utópica, porque ela é real, as nossas crianças com TEA, com deficiência intelectual, com síndrome de Down e etc. e tal, vão estar alfabetizadas. Então, a principal decisão que você tem que tomar é usar a mediação do sentimento de pertencimento como uma estratégia para incluir a criança com deficiência intelectual. Agora, o que é a mediação do pertencimento? É a possibilidade que você dá à criança com deficiência intelectual e ao seu grupo a possibilidade de descobrirem, certo? Que são um grupo. Que são um grupo. Na minha escola, ela foi criada em 1987. E nesse mesmo ano nasceu uma criança autista, no Rio de Janeiro. Só que os pais vieram 5 anos depois vieram, 4 ou 5 vieram para Santa Catarina. E esse menino veio e ele foi para a escola, para a nossa escola. A gente fez todo um preparo, tal, beleza. E ele nasceu no mesmo dia da escola. A data de aniversário da escola era a data de aniversário dele, 18 de outubro de 1987. Agora ele já é um adulto, né? Então, a escola só tinha até o 9º ano. E tinha mais 2 escolas próximas que pegavam do ensino médio para frente. O que aconteceu? Os pais se reuniram, todos os pais, para saber onde a maioria iria se matricular. Por quê? Porque eles queriam que esse menino fosse junto com a maioria para se sentir mais acolhido nessa escola, nessa nova escola. Olha que beleza, isso é inclusão. Isso é ter um olhar luxuoso sobre o outro, sobre a necessidade do outro. Imagina ele autista, tem que se adaptar a todo um outro contexto, enquanto os amigos sumiram, né? Então, não, ele já estava adaptado aos amigos, os amigos já sabiam a hora que ele estava mais agitadinho, a hora que ele precisava desenhar, a hora que ele precisava sair 5 minutinhos da sala para fazer algum exercício, para respirar, depois, entendeu? Eles respeitavam isso dele, porque eles conheciam o que é ser autista. Foi explicado para eles desde o pré. E a turma foi do pré até o 9º ano e o ensino médio. Assim, ó, todos precisam se sentir pertencente a um grupo. A família, os colegas da classe, a um esporte, a uma comunidade, a uma igreja. A estrutura coletiva é um aspecto essencial da experiência humana e é vital para o desenvolvimento e aprendizagem de qualquer criança. Então, o sentimento de pertencimento, ele é baseado nos laços afetivos que unem aquele grupo, que unem, sabe? Ó, quer ver uma coisa? As minhas alunas, elas são tudo longe, né? Tem no Pará, tem Roraima, Rondônia, no Rio Grande do Sul, Acre, Pernambuco, Piauí, no centro, tá tudo lá. Só que, o que acontece? Elas
pertencem ao grupo. Porque eu acolho, eu dou atenção. Então, ela se sente acolhida naquele grupo. Mesmo que o grupo um dia se desfaça, eu vou ser a referência. Então, quando ela tiver uma dúvida, ela vem me consultar, ela vem conversar comigo, ela vem perguntar se está funcionando assim. Isso é se sentir pertencente, entendeu? Então, qual é a ideia? Que você tenha uma conversa já na segunda-feira com as suas crianças sobre ser diferente. E elas vão descobrir que todos nós somos diferentes de algum jeito. Todos. Todos. Agora, o que a gente às vezes faz de errado quando a gente pensa em inclusão? Se você não discrimina, se você não faz bullying, e onde é que você está errando? Na superproteção. Entendeu? A pessoa com deficiência intelectual, ela vive no mesmo mundo que a gente. Não tem outro mundo, é no mesmo mundo. Isso já dizia Léo Buscaglia, que ele tem um livrinho que é escasso aí, não, acho que nem tem mais, não tem mais para vender, em sebo talvez você encontre, que é um guia de aconselhamento para pais. E lá o Léo Buscaglia diz o seguinte: as crianças não vivem com deficiência intelectual, não vivem em outro mundo, ela vive no mesmo mundo que nós, que a gente. Ela tem o direito de falar palavrão, ela tem direito de não querer fazer alguma coisa, ela tem direito de brincar, ela tem direito de falar, ela tem direito de errar, ela tem direito de se apaixonar, entendeu? Ela não vive em outro mundo. Então, cada criança, ela tem que experimentar, de um modo ou de outro, o sucesso, o fracasso, a realização, a frustração. E nós não podemos proteger essa criança disso. Agora, deixar ela o tempo todo no fracasso é que não dá. Não dá. A maioria das nossas crianças, elas têm encontros fracassados. Cada vez que ela vai para a escola e que ela vê o amiguinho fazendo, escrevendo numa apostila, e ela tendo que escrever numa folha, aí já pesa, né? Já pesa. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Eu orientei, faz pouco tempo, acho que uns 6 meses. A mãe tem 3 filhos. E a menina mais nova tem síndrome de Down. Aí, a mãe fazia assim: primeiro ela fazia os deveres com os 2 filhos, e depois ela pegava essa menina para fazer os deveres. Aí ela não queria fazer. Não queria fazer, não queria fazer, gritava, chorava, rasgava o caderno. E aí eu pedi para ela dar uma filmada para mim, tanto nos filhos quanto nessa menina, né, que também era a filhinha com síndrome de Down, como é que ela fazia. E foi engraçado que quando eu vi o videozinho dos filhos, eu vi algo que a mãe nunca viu. Eu não vi os filhos, eu vi quem estava espiando na porta. Era ela, a filha com síndrome de Down. Ela estava no cantinho da porta espiando o que a mãe fazia com os irmãos. Aí a solução foi bombástica, né? Vindo de mim, a solução foi bombástica. Eu digo: mãe, de hoje em diante não tem mais isso de dividir, não. Coloca os 3 na mesa no mesmo horário e você vai ensinando um, ensinando outro, ensinando o outro. Qual é a diferença entre ensinar 2 e ensinar 3? Vai colocar ali na mesa ela sentada, porque ela vai ter um modelo para imitar. Um modelo de comportamento, um modelo de cuidar de caderno, um modelo de apagar, um modelo de escrever, e mais a sua atenção no mesmo horário. Ela não vai se sentir diferente. Gente, mudou da água para o vinho. Mudou da água para o vinho. Por isso que eu falo para você. A criança, ela queria se sentir pertencente. Então, parecia que essa mãe tinha 2 filhos e uma criança com síndrome de Down. Não, ela tinha 3 filhos. Os 3 tinham que sentar ali, juntos, para fazer os deveres e as tarefas escolares. Entendeu? É isso. O sentimento de pertencimento é isso.
é fazer a pessoa se sentir um membro igual, bem integrado com a família, né. Poder participar de eventos, festas da família, da comunidade, valorizar, valorizar a sua diferença, tá bom? Gente, não sei se eu falei tudo que vocês queriam me ouvir, tudo que eu tinha para falar também, né, porque vou falando, vou contando coisa. Olha, um beijo grande para todo mundo e gratidão por vocês estarem aqui.